Como que a TCCI funciona? A primeira coisa que a gente precisa saber é identificar quais são os fatores predisponentes para essa insônia. Então, todo mundo tem alguns fatores que são fatores de risco que a gente fala, que não necessariamente vai fazer com que isso se desenvolva. O maior deles é o fato da gente ter o gênero feminino, porque existem mais mulheres com insônia do que homens. Outra situação, eu ser um pouco mais ativo, mais hiperalerta, mais preocupado com as coisas do dia a dia, meio a pessoa ligada na tomada. Então, existe uma tendência maior, mas significa que vai ter insônia? Não. Um outro fator também, gente, é a idade. Existe sim, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a propensão para desenvolver insônia. Como que a insônia ela se desencadeia? Acontece um outro pezinho aí, que é um fator precipitador. Ele vai desencadear alguma situação provavelmente de estresse ou de mudança de hábito que faz com que você comece a não dormir bem. Então, por exemplo, uma situação de saúde. Então, passar muito tempo no hospital ou ficar preocupado com a questão de saúde, acompanhar uma pessoa querida no hospital, isso gera, então, uma situação de estresse. Questão financeira, perda de emprego, dificuldade financeira, problemas conjugais, problemas com o filho. Então, algumas situações assim estressantes desencadeiam essas noites de sono mal dormidas. E, em alguns casos, uma insônia aguda. Então, passo alguns dias sem conseguir dormir direito em função dessa situação. Só que o que acontece muitas vezes é que essa situação acaba, ela deixa de acontecer e a insônia continua. Então aí vem o terceiro P, que são os fatores perpetuantes. Então algumas mudanças acontecem no nosso organismo e na nossa rotina que faz com que a insônia se mantenha. Por exemplo, se eu acordo de madrugada ou se eu demoro muito tempo para dormir, eu pego o meu celular e começo a mexer no meu celular, ou eu pego meu computador, eu vou trabalhar, eu começo a assistir televisão. Então eu acabo mudando a minha rotina, mudando os meus hábitos. Muitas pessoas começam a desenvolver uma coisa que a gente chama de ansiedade antecipatória. Eu sei que eu não dormi na noite anterior direito e eu fico com medo de não dormir bem na próxima noite. Então isso gera uma incompatibilidade no nosso cérebro. Eu teria que estar entrando no estado de descanso e de relaxamento para que eu pegue no sono e na verdade isso não acontece ao contrário. Eu fico mais alerta e mais preocupado e com isso eu vou ter dificuldade para dormir e isso se mantém por mais tempo. Uma outra coisa que acontece também é o condicionamento. Como assim, Danuska? Bem simples. Já foi estudado e comprovado que o nosso organismo ele se adapta à questão das situações. Então, quando eu vejo a minha cama e eu durmo bem, só o fato de eu estar pertinho da cama, de eu chegar, deitar e dormir, já vai me trazendo toda uma sensação de relaxamento que aquele ambiente me causa e que eu consigo dormir bem. Só que quando eu começo a desenvolver insônia, em função daquela situação que eu trouxe para você de estresse, e eu já vou para minha cama e sei que eu vou ficar lá fritando e vou demorar para dormir, aí eu começo a fazer outras coisas na cama, minha cama deixa de estar associada, deixa de estar condicionada com sono e começa a ficar condicionada com uma situação de despertar. Tanto é que tem algumas pessoas que elas dormem bem no sofá e quando vão para a cama ficam acordadas. Ou principalmente, o melhor exemplo do que esse, tem algumas pessoas que quando elas viajam, elas dormem muito bem e quando elas estão na cama delas, elas não conseguem dormir. Então, como que a TCCI funciona? Ela vai atuar justamente eliminando esses maus hábitos que mantêm o sono e também reajustando esse condicionamento. Então eu deixo de ter os fatores que mantêm a insônia. A gente não trabalha diretamente com os fatores que causaram, mas a gente trabalha com os fatores que mantêm, trazendo consciência para a pessoa a partir da análise do sono, de todas as informações técnicas que a gente passa, do uso do diário do sono, que vai fazer com que ela elimine esses maus hábitos e vai fazer um novo condicionamento e com isso ressurja uma autoconfiança em dormir, em conseguir pegar no sono e entender que o sono ele é tranquilo, ele é natural e que ele vem de uma forma muito gostosa mesmo, prazerosa.